Fala pessoal, cá estamos nós novamente na frente da tela do computador para fazer mais uma leitura de um relatório gerencial de um fundo imobiliário. Dessa vez, um fundo imobiliário recente da Quineia, né, gerido pela Quineia, uma gestora conhecidíssima no mercado, o fundo imobiliário KNSC11, um fundo de recebíveis imobiliários. Então, você já está cansado de ver por aqui mais um fundo de papel que tem performado aí de uma maneira bastante interessante. Antes de ir para o Status Invest e falar algumas questões de preço, de números de dividendo também, a gente vai dar uma notícia do KNSC, que é gerido pela Quineia, que a gente não costumava ver nos fundos da Quineia. Nesse fundo já temos aí 2 emissões desse fundo e qualquer cotista tem direito a essas emissões, né? Para quem não gosta da Quineia, porque acha que é muito chato não poder participar de subscrições, porque na Quineia só clientes Itaú podem participar, aqui no KNSC todo mundo pode participar que detenha o fundo, tá bom? Então é bastante interessante, é algo que realmente vem aí para dar uma mudança nesse paradigma que a gente tem contra a Quineia. Então agora a gente vai entrar em algumas premissas de preço. O fundo está sendo negociado basicamente a R$ 101,67. Tá? Isso pode haver alguma variação, porque o mercado está fechado, e assim que eu lançar para vocês, provavelmente o mercado vai estar aberto e aí pode ter alguma volatilidade. Esse 101,67, ele representa 1,07 do PVP. Então o que isso nos diz? Que o fundo está sendo negociado a 7% acima do valor patrimonial. Tá, mas o que isso quer dizer, Vinícius? Quer dizer que a gente utiliza bastante essa métrica para precificar um fundo de recebíveis. Por quê? Porque no longo prazo a gente sabe que os fundos não têm esse poder de variação da cota, porque eles entregam já mês a mês a inflação. Então no longo prazo, seja o fundo indexado pelo índice que for, IPCA e GPM, mas mês a mês ele entrega essa correção monetária, ele entrega essa inflação. Então, no longo prazo, os fundos de papéis, eles sempre tendem a caminhar e ficar junto do valor patrimonial. Por isso que não é legal comprar muito esticado, para não haver uma correção e corroer o seu patrimônio, né? Vamos dizer assim. O que a gente aconselha? Sempre comprar até 1,10. Né? Acima de 1,10 eu nem olho para comprar, para ser bem sincero, salvo algumas estratégias para participar de subscrição. 1,07 está começando a ficar caro, mas até 1,10 para mim é o meu limite. Isso é diferente nos fundos de tijolos, né? Que a gente utiliza a precificação de modelo de Gordon, porque eles carregam a inflação na variação da cota, diferente aqui dos fundos de papéis. Bom, dito isso, 3,86 de caixa, a gente vai falar ali no relatório gerencial. O que eu queria mostrar para vocês também é o DI de 6,45. Aí você deve se perguntar, bom, mas é um DI muito baixo, né, Vinícius? Porque os fundos de papéis eles têm entregue muito mais do que 6,45% ao ano. Bom, mas esses 6,45% representa apenas 7 meses de entrega de rendimentos. Então, realmente, se a gente jogar para casa anual dos 12 meses, passa aí de 10% ao ano. Então, é um fundo que está tendo uma performance bastante interessante, tá bom? O último rendimento aí de R$1, que representa basicamente 0,96% ao mês, né? Algo bastante considerável, mais de 11% se jogar esse rendimento para 12 meses. Agora, a gente vai, de fato, fazer a leitura e entender um pouco do portfólio desse fundo imobiliário KNSC11. Então, já peço encarecidamente, se você está assistindo esse vídeo aí de alguma maneira e ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, galerinha. Dê essa moral pra gente. Dá bastante trabalho aqui fazer esse tipo de conteúdo, mas a gente faz de coração. Então se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, sugestões para novos vídeos, que isso faz com que a gente consiga alcançar mais pessoas aqui nessa página e também crescer o nosso canal para continuar ajudando mais pessoas, tá bom? Já disse para vocês que é um fundo de recebíveis e também que é um fundo da Quineia, né? O objetivo do fundo está bem especificado aqui, que é majoritariamente investir em recebíveis imobiliários, mas também investe em uma pequena parcela do seu portfólio em cotas de fundos imobiliários, então eles não se abstêm, né? Não é só CRIs, eles também têm uma pequena parcela em cotas de fundo imobiliário. Patrimônio líquido já está chegando aí a mais de 600 milhões, então é um fundo que tem crescido consideravelmente, se considerar que tem apenas 2 emissões, é um fundo bastante recente, tá bom? Uma liquidez diária aí de 3,58 milhões, então já é um fundo líquido, vamos dizer assim, e aqui tem algo muito interessante. Tá? No mês de maio foi realizada a segunda emissão, como eu falei para vocês, já foi finalizada.
E a alocação já foi praticamente toda feita, tá, gente? O fundo ele detém aí 96,7% do portfólio alocado, tá, em ativos que faz com que o fundo realmente performe. Os outros 3,3% ainda está em caixa, até para ter alguma inadimplência, para ter essa correção, mas que eles dizem aqui que eles serão destinados já no próximo mês, esses 3,3% de caixa. Então, o fundo aqui fez uma alocação bastante rápida, terminou a emissão rápida e fez uma alocação rápida. Isso é muito interessante, tá bom? Outro ponto muito interessante, que ao final desse mês, que são essas alocações dessa emissão, o fundo já fez 11 compras de CRIs, de recebíveis imobiliários, que basicamente é uma taxa aí de 6,38% e CRIs, indexados ao IPCA. A gente vai ver qual que é a indexação aí majoritária, mas basicamente um fundo teve aí compras de CRIs no IPCA. A gente está vendo o IPCA aí acumulado nos últimos 12 meses ultrapassando quase 7% ao ano e a taxa média de 6,38%. Então o fundo, por mais que tenha rendimentos aí bem legais nos últimos meses, eu não considero nem um middle risk, tá? Eu considero um high grade mesmo, porque além dessa taxa de aquisição, na média, bem tranquila de se fazer um controle de gestão aí, ele tem também LTVs, que é o Loan to Value, bastante interessante pro consenso de mercado. Então eu considero um high grade, no máximo um middle risk, tá? Aqui tem algumas especificações dos CRIs que foram adquiridos, então vocês conseguem ler de uma maneira bem tranquila, mas a média de taxa de aquisição é essa, tá bom? Taxa de administração 1,20% ao ano, eu acho um pouco alta, mas em compensação não tem uma taxa de performance, então isso é interessante, tá bom? O fundo iniciou lá no mês 10 do ano passado e a gestora é a Quineia. Show! Aqui ainda tem aqueles 11 CRIs que foram adquiridos, aqui tem algumas especificações do momento do mercado, dos dividendos dos últimos 12 meses, mas o que é mais interessante para a gente no momento é ver realmente o portfólio do fundo imobiliário para você entender, bom, esse ativo, esse fundo, ele cabe na minha carteira, ele vai ser redundante, ele vai pulverizar minha carteira porque eu já tenho FIIs com semelhança de portfólio, então aqui é a parte mais interessante. 96% em ativos de estratégia do fundo, 5,8% é FII, são cotas de fundos imobiliários, com um dividend yield médio de 9,89%. Então, um DI bastante interessante, né, gente? Perto dos 10%, é muito interessante, uma vez que a taxa Selic está remunerando aí 4,25%, a gente duplica a taxa Selic tranquilamente nesse DI. Então, é um DI bastante interessante. O CRI em 90,9%, com uma taxa média de aquisição de 6,37% na inflação, que é IPCA, e 7,02% em CDI. Por isso que eu não considero um high yield, tá, gente? Para mim é um high grade, beirando ali o middle risk, mas eu considero ser um fundo bastante interessante, por mais que seja novo. Esse é o maior empecilho do fundo, ele ser realmente um ativo imobiliário bastante jovem. Qual é o indexador desse fundo então, Vinícius? 85% é IPCA. Então, o KNSC você já relaciona com um fundo inflacionário, com um fundo inflacionário, óbvio, é um fundo de recebível, mas voltado para o IPCA. Então não tem basicamente nada em GPM, tem 11% em CDI, não é bastante, mas ele tem ali uma parcela com CDI, que com esse aumento da Selic de ontem, faz aí basicamente o fundo performar minimamente melhor, é interessante para o fundo, ele não é um malefício para o fundo esse aumento, por mais que controle a inflação, e controlando a inflação, o IPCA performa pior, tá bom? É um fundo de 85% IPCA, então é um fundo totalmente quase ali IPCA, então é um fundo bem indexado ao IPCA. Você quer um fundo pro IPCA, KNSC pode ser uma boa opção para você estudar e incorporar na sua carteira, lembrando que nunca é recomendação de compra ou de venda, tá bom? Aqui tem alguns setores que o fundo investe em CRIs, né? E provavelmente aqui também está, isso eu não gostei nesse relatório, né? Que não está especificado se é os setores dos CRIs também, mas vamos supor aí que é, então o fundo ele tem basicamente setores bem seguros dessas dívidas imobiliárias. Legal. Outro ponto que eu queria mostrar para vocês é, primeiro, o resultado do fundo basicamente é CRI, tá, gente? Aqui em maio, 4,2 foi CRI,
e 0,2 só foi resultado dos fundos imobiliários. Então, um fundo, por mais que tenha cotas de fundos imobiliários, ele é basicamente performado e conduzido pelos seus recebíveis, tá bom? Aqui, ele sempre entregando resultados abaixo do que tem de resultado. Isso é legal, porque aqui até ele informa que o fundo possui um saldo de lucro a distribuir de 0,15 por cota. Então, quando fechar o semestre, eles são obrigados a entregar, porque o fundo, por legislação, ele é obrigado a entregar 95% do lucro líquido do semestre. Então, eles podem segurar, mas num semestre eles têm que entregar, tá bom? Outro ponto bastante interessante aqui é daí a gente ver realmente a lâmina dos recebíveis imobiliários. Como que a gente, você é iniciante, você quer começar a entender essa lâmina, tá? Primeiro, você vai ver qual é o indexador do fundo. Legal, a gente já viu que é majoritariamente IPCA, então é normal, é comum que a gente tenha uma fileira gigantesca de IPCA e só algumas de CDI. Show, entendi. Taxa de aquisição, por mais que a gente viu a taxa média, CDI cerca de 7%, IPCA cerca de 6 e alguma coisa por cento, aqui a gente vê fundo por fundo e a gente vê, atrelado a essa taxa de aquisição, qual fundo tem maior porcentagem do PL na carteira. Então, qual fundo representa mais para o fundo imobiliário, qual CRI, desculpa, né? Então a gente vê que o CRI que tem maior representatividade na carteira do KNSC é esse fundo aqui de IPCA de 5,50%, então um fundo com a taxa de aquisição baixa, representa bastante no PL do fundo, mas 8% é o máximo, tudo abaixo de 8%, então acredito que é um fundo bastante diversificado, ainda não tem dívidas excessivas, né? Tem apenas 28 aqui na lâmina, aqui no 28 termina, mas é um fundo que em segunda emissão já tem 28 CRIs numa velocidade de alocação bastante rápida. Isso é interessante, nas próximas alocações provavelmente isso vai aumentar, tá bom? Aqui temos os caixas de 3,3% e os fundos imobiliários também. Beleza. Outro ponto interessante para olhar aqui, taxa MTM, saldo curva, para a gente ver o saldo da curva e o saldo MTM, eles têm que estar aí pelo menos relacionados lado a lado, não tem que estar muito despassado, porque daí a gente vê uma razão PMT um pouco desconcentrada e como é que eu posso explicar para vocês? A gente pode ver um fluxo de caixa desses recebíveis, desses pagamentos dos recebíveis desconexos e faz com que alguns CRIs eles não estejam pagando de uma maneira saudável, tendo que sacrificar outras formas de pagamento, tá? Então aqui a gente tem que ver se pelo menos eles estão alinhados, como basicamente todos aqui estão, tá bom? Outro ponto que eu não gostei desse relatório aqui, o fundo ele não mostra qual é o CRI sênior, qual é o CRI subordinado, mezanino, o que significa isso, Vinícius? Basicamente ele não mostra a série do fundo, a subordinação do fundo. Sênior é mais seguro porque é sacrificado por último, então subordinado é mais arriscado porque é sacrificado primeiro. Então a gente teria que entender isso e aqui nesse relatório não tem especificado. Isso é um ponto negativo que fica de lição para a gestão aí, caso ela queira fazer essa melhoria, tá? Agora tem mais um ponto bastante interessante, gente, que eu falei do LTV, Loan to Value, que basicamente é a garantia desses recebíveis. E a gente tem um consenso do mercado que até 60% ele é saudável. Acima de 60%, óbvio, quanto maior o risco, maior o retorno, mas acima de 60% a gente já tem que entender melhor como que funciona essa jogada de pagamentos dos recebíveis, de securitização, porque já fica um pouco mais arriscado. E a gente vê aqui que a maioria é abaixo de 60%, tá? 55%, 50%, 48%, 40%. Óbvio que aqui tem as garantias especificadas em cada CRI, que é interessante fazer essa leitura também, apenas não faço porque senão fica muito denso e muito longo o vídeo, mas basicamente todos aqui abaixo de 60%, e isso é bastante interessante. Tá bom? Agora, o que eu queria dizer para vocês é que a gente deu uma olhada geral no relatório gerencial do KNSC. Vinícius, deve incorporar na carteira? Bom, é um fundo recente, então isso é um ponto a se observar. É um fundo da Quineia, é uma baita gestora, temos KNRI, temos Canip, KNIP, que é o Canip, que é bastante interessante também. E ele tem performado bem interessante, por mais novo que seja, tá bom? É um fundo atrelado ao IPCA, então caso você esteja estudando fundos atrelados ao IPCA,
esse fundo pode ser bastante interessante. Não é recomendação de compra nem de venda, é um conteúdo totalmente educativo, mas vale o estudo para quem aí quiser incorporar mais um fundo em sua carteira. Bom, agradeço a todo mundo que acompanhou até agora. Quem assistiu até o final e ainda não foi inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se encontra nos próximos vídeos. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.